Certo. Aqui é uma questão autoral, eu fiz ela e a gente vai dar uma lida e partir para a resolução. Primeiramente, desculpa o áudio, aqui não tem equipamento profissional nem nada. Então vamos lá. Um rapaz chamado Pedro, de massa 80 quilos, caminha tranquilamente até seu destino final, o alto de uma torre cujo desenho está abaixo. Então a torre está aqui representada, né? Ok, continuando. Ao se deparar com ela, avista uma placa que tem as seguintes informações. A escada que o levará ao destino é em formato espiral e tem diâmetro igual a 20 metros. Duas informações importantes: diâmetro igual a 20 metros. Logo, o raio, metade do diâmetro, vai ser igual a 10 metros. Outra informação: a escada que o levará ao destino é em formato espiral. Se a gente analisar a torre aqui, essas listas estão representando justamente a escada. Acompanha comigo, ó. Ó, uma volta, duas voltas, 3 voltas e assim por diante, correto? Continuando. Pedro, que já estava cansado devido ao longo trajeto, dispõe de duas barras de cereais de 160 gramas cada, que fornece a ele 20 quilocalorias a unidade. Para que tenha disposição na volta do passeio, ele come apenas 200 gramas das barras. Então tá. Desprezando esse atrito e compreendendo que 80% da energia obtida seja transformada exclusivamente em trabalho da força-peso, como também o rapaz usou apenas dela para subir, logo ele subiu apenas 15 cestos, subiu tal, chegou ao seu destino final. Então, outra consideração importante que a gente tem que fazer aqui, essa representação ao lado aqui, se a gente analisar, é o comprimento da escada. Como assim o comprimento da escada? Se você abrir essa escada em espiral, meio que desenrolando ela, entre aspas, né, você chega nesse comprimento da escada que está representado aqui, ok? Isso é de muita importância para a resolução do problema. Se você não tiver essa sacada, nem essa sacada e nem essa, você realmente não soluciona ele. Então agora a gente vai partir para a resolução. Então, o exercício pede basicamente para a gente uma razão, certo? Entre o número de degraus subidos e o número de degraus totais. É isso que ele quer da gente. Só que para a gente ter o número de degraus, para a gente ter o número de degraus, você concorda que a gente precisa ter o comprimento da escada, correto? A gente tem que sacar uma coisa. Naquele desenho da torre, vou representar aqui mais ou menos. A gente percebe que tem várias listas assim, certo? Que as listas representam justamente a escada em espiral. Então, se a gente contar a partir delas e contar elas como sendo uma volta completa, a gente chega em 8 listas, ou seja, 8 voltas. Então agora para a gente calcular é simples, né? A gente faz 2π vezes r, certo? Que é o comprimento da circunferência, vezes 8. A gente tem que o π foi igual a 3, que a gente colocou ali, o raio metade do diâmetro, ou seja, 10. 3 vezes 10, 30, vezes 2, 60, vezes 8, né? 480. 480 metros. Então essa informação é importante. Esse é o tamanho da escada, o comprimento da escada. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. O trabalho da força-peso, ele independe da trajetória. O trabalho da força-peso, ele depende exclusivamente da força-peso, claro, e da altura. Então, como é que a gente acha a altura dessa torre por meio do comprimento da escada? É simples. O desenho que eu dei lá, que é a representação do tamanho da escada, aqui é 480, você concorda comigo? 480 metros. Aqui seno de, no caso aqui 30, né? 30 graus. Então, se a gente calcular o seno de 30, seno de 30 é igual a meio, né? Só que seno de 30 também é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa, concorda comigo que é 480 metros, né? 480 dividido por 2 vai ser igual a 240. Essa é a altura da torre. O cateto oposto aqui é a altura da torre. 240 metros. Então, se a gente analisar agora isso, a gente fechou a primeira parte. Agora a gente tem que calcular quanto o garoto ingeriu de energia. Para isso, a gente tem a informação ali que a cada 160 gramas da barra de cereal, ele consome 20 quilocalorias, correto? Só que ele consumiu 200 gramas da barra de cereal.
X quilocalorias. Se a gente fizer essa conta, a gente corta aqui, 200 vezes 2, 400 dividido por 16, vai dar 25. Então, X é igual a 25. 25 o quê? 25 quilocalorias. Essa é a energia que ele consumiu. Só que no trabalho a gente não usa quilocalorias, nem calorias, a gente usa joules. 25 calorias, para a gente passar para joules, é só multiplicar por 4, né? 5 vezes 4, 20, vai 2, 4 vezes 8, 10, aqui ó, 100 kilojoules. Então tá. Então a gente poderia simplesmente substituir aqui 100 mil joules, né? A gente não pode, porque se a gente for olhar ali, ó, compreendendo que 80% da energia obtida seja transformada em trabalho da força-peso. Então, vai ser 80% de 100 kJ. Isso é 80 kJ, correto? Simples até aqui. Vamos lá. 80 kJ é 80 mil joules. Agora, força-peso, massa vezes aceleração, né? Aceleração da gravidade, 10. Massa do garoto lá, 80 quilos. 80 vezes 10, 800 vezes a altura. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 800 dividido por 800. Outra informação importante. Altura. Com a energia que o garoto adquiriu comendo aquela barra de cereal, ele consegue transformar em trabalho da força-peso, que equivale a uma altura de 100 metros. Então, com aquela energia que ele obteve, né, ele consegue subir 100 metros. Mas o que seria 100 metros? Lembrando que o trabalho independe da trajetória. Então, 100 metros aqui é exclusivamente a altura da torre. Então, agora fica simples, porque a gente viu que o comprimento da escada é 480 metros, certo? E o comprimento da torre é 240 metros. Então, se a gente fizer uma analogia simples, a gente tem que os 480 metros da torre, certo? Os 480 metros da escada estão para 240 metros da torre, certo? Pensa comigo, quando a escada completa 240 metros, quando a escada completa 480 metros, a torre completa os seus 240 metros, porque a escada fazendo esse movimento dentro da torre. Então, compreendido isso, 480 metros da escada estão para 240 metros da torre. Logo, 100 metros da torre estão para X metros da escada. Por que isso é importante? A gente vai ver agora. A gente simplificando aqui. 48 vezes 100, 4.800. 4.800 dividido por 24, aqui ó, 200 metros. Aqui ó. Então, o que significa? Que dos 480 metros da escada, o garoto, com a energia que ele obteve comendo, ele conseguiria subir apenas 200 metros da escada. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer 480 metros, a gente tem que dividir por 0,2 metros, porque cada degrau equivale a 20 centímetros. Se a gente fizer isso, é a mesma coisa que multiplicar por 10 dividido por 2. Que corta, 480 vezes 5, 2.400. Ó, 2.400 degraus. Certo? Agora a gente faz o mesmo com os 200 metros. 200 metros vezes 10 dividido por 2. Corta, 5. 200 vezes 5, 1.000 degraus. O que ele pede? Ele pede a razão entre os degraus subidos, 1.000 degraus, pelos degraus totais, 2.400. Corta os 2 zeros, 2 zeros. 10 dividido por 4, essa razão é a mesma coisa que 5 dividido por 12. Certo? Esse é o exercício que eu criei e aqui fica a resolução completa.